e abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19, então preste atenção na leitura, e Deus estará certamente falando ao seu coração já na leitura. Diz o seguinte, Gênesis 22, a partir do versículo 1: Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome daquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia no mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Feche os olhos, vamos orar. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a tua palavra para nos orientar, para nos trazer lições tão preciosas, tão importantes, ó Deus, que trazem certamente direcionamento às nossas atitudes nessa terra. Ó Deus, eu lhe peço que o Senhor venha abençoar a tua palavra. Me dá, Senhor, sabedoria e a unção que eu necessito para que eu possa transmitir o teu recado ao teu povo, Pai. Ó Deus, que ninguém possa sair deste lugar, ó Deus, sem ter entendimento daquilo que tu queres para cada um de nós. Ó Deus, fala, Senhor, nós precisamos sempre ouvir a tua voz. Cerca esse lugar com os teus anjos. Eu repreendo todo espírito maligno que queira roubar, Senhor, a palavra que é semeada em cada uma das nossas mentes, e que o Senhor esteja fazendo com que ela frutifique, que ela possa crescer e trazer abundância a cada um de nós. Eu te peço isso na certeza que o Senhor está presente neste lugar, que o Senhor é um Deus real, que o Senhor é um Deus que se importa conosco,
e nós amamos o Senhor de todo o nosso coração e queremos adorar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Essa é uma história que tem um contexto muito importante, porque quando nós ouvimos a história de Abraão, quando Deus chama Abraão, ele morava entre os caldeus, e Deus o chama para ir para uma terra que ele não conhecia, ele não sabia, ele simplesmente sai pela fé e vai para essa terra, porque Deus faz uma promessa para ele, que faria dele uma grande nação, ele teria muitos descendentes, e seria uma nação poderosa, uma nação importante na face da terra. Abraão sai baseado na palavra de Deus, o que Deus falou, ele sai, e bastou, e foi suficiente para Abraão ouvir a palavra de Deus e partir para aquela terra. E nós, quando lemos a história de Abraão, nós vemos que ele encontrou muitas dificuldades. Por quê? Porque sua mulher, Sara, era estéril, ela não conseguia ter filhos, e chegou o ponto que ela chegou à sua velhice, já tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, ela não menstruava mais, não ovulava, não havia possibilidade humana de Sara se engravidar. E Abraão também chega, próximo aos 100 anos, quando Deus volta e faz novamente a promessa, depois de 25 anos dele ter saído da sua terra, Deus faz novamente a promessa para ele, e fala que dentro de um prazo determinado de 1 ano, ele teria um filho. Você pensa bem o que representava Isaac para Abraão. Era a sua esperança, era a promessa de Deus se cumprindo sobre a sua vida, era o que ele mais amava nessa terra, era algo muito precioso para ele. Então você começa a pensar, e sempre quando nós começamos a imaginar a cena, todas as cenas da Bíblia, nós temos que trazer para o nosso mundo, para a nossa realidade. E eu fico imaginando, aquilo que é precioso para mim. Eu gostaria que você fizesse essa análise, o que é precioso para você, que é importante, aquilo que você ama demais nessa terra, talvez 1 ou 2 ou 3 coisas que você tem como muito importante, e de repente Deus fala com você o seguinte: olha, entrega na minha mão, e aquilo para você é o melhor que você tem, é o mais precioso que você tem, e Deus fala com você: olha, entrega o seu melhor para mim. É isso que Deus fala com Abraão. Deus fala com ele exatamente isso: entrega o seu melhor, você tem de melhor, teu filho Isaac. Sei que é o teu filho Isaac, então eu quero teu filho Isaac. Abraão, o texto começa dizendo que Deus começa a fazer uma prova com Abraão, no versículo 1, mas Abraão não sabia que era uma prova. Pensa bem, Deus te pediu alguma coisa que é tão importante para você, e você não está sabendo que é uma prova que Deus está fazendo com você. Ele não sabia que era uma prova, ele estava começando a conhecer a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele não tinha a teologia que nós temos hoje, nós conhecemos o Deus pela palavra de Deus. Quanto mais lemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos a Deus. Ele conhecia a Deus de ouvir a sua voz, de caminhar com Deus, de ter uma experiência aqui, outra ali com Deus, mas a sua teologia ainda era, o seu conhecimento de Deus ainda era muito pequeno, não tinha uma Bíblia para ele ler, não tinha, e ele sai ali como o primeiro, para ser o primeiro de uma nação, o pai da fé, o Abraão, que começa toda a nação dos hebreus. E nós vemos
Deus colocar Abraão à prova, e Deus dá uma ordem para ele, que ele saísse de Berseba, que era a cidade que ele estava residindo, estava morando ali temporariamente. Depois ele fixa a sua residência em Berseba, e fala com ele para ir até o Jerusalém, que na época chamava Jebus. Vai até Jebus, até Jerusalém, um local que eu vou te mostrar, um monte chamado Moriá, que significa, que é o nome da nossa igreja, Deus proverá, né? E Deus ordena que ele vá até ali, 80 quilômetros, com o jumento, com as lenhas, com tudo ali, 2 servos, Isaque e ele, saem caminhando, 80 quilômetros de estradas empoeiradas, no meio do mato, no meio do deserto, até chegar lá. Aproximadamente 3 dias de caminhada, 3 dias, e eu fico imaginando 3 dias de caminhada, com as suas paradas à noite para dormir, para descansar. O que Abraão pensava? O que vai acontecer quando chegar lá? Certamente ele pensava: meu Deus, tomara que não chegue até lá, porque ele sabia que ele tinha que entregar aquilo que ele tinha de melhor, mais precioso para Deus, o que ele tinha de mais especial para Deus. Então ele começa a meditar sobre aquilo. O que vai acontecer com meu filho? O que vai acontecer depois que eu o matar? Será que Deus vai ressuscitar? Eu fico imaginando o que passa na cabeça lá de Abraão. Não sei, mas uma angústia, uma ansiedade, uma tristeza, e caminhando, muitas vezes de cabeça baixa, sem às vezes nem olhar para o seu filho, porque se ele olhasse muitas vezes, ele ia pensar, porque ele já estava um jovem. A Bíblia não fala a idade correta, mas acredita-se que em torno de 15 a 17 anos, os teólogos calculam mais ou menos isso, e o menino ali, um adolescente todo feliz, caminhando, e ele certamente nem olhava, pensando: vou matar meu filho, vou ter que entregar isso para Deus, Deus está exigindo isso de mim. E eu queria trazer algumas lições que são importantes para a nossa vida, quando nós pensamos na vida de Abraão, o exemplo que ele nos deixa, né? E algumas lições que são importantíssimas nesse texto. E a primeira lição que nós temos, não tenha dúvida, que o homem obediente que foi Abraão. Que obediência! Ele não foi chamado amigo de Deus, ele não foi chamado pai da fé, não foi à toa, porque ele era muito obediente. E às vezes a gente olha para a vida da gente, quantas vezes a gente desliza, a gente desobedece alguma coisa em relação a Deus. Não que Abraão fosse perfeito, ele também deslizou, ele também errou, mas em termos de obedecer a Deus, quando ele ouvia a voz de Deus e Deus ordenava, ele obedecia imediatamente. Ele sai da sua terra, da sua parentela, lá em Gênesis 12, porque ele era obediente, ouviu a voz de Deus e obedeceu. Mas aqui é algo muito mais, porque sair da sua cidade, no meio da sua parentela, tudo bem, já é uma coisa difícil, mas aqui Deus pede para ele matar o seu filho Isaque, o seu filho que significava riso na sua vida, que trouxe alegria para a sua família, que trouxe alegria para o seu coração, tudo que ele tinha. Eu imagino que todos os dias que ele olhava para Isaque, porque o nome dele significava isso, Isaque, riso, né, alegria, ele olhava para Isaque e falava: realmente Deus me deu alegria, Deus me deu alegria. Ele com 1 ano, com 7 anos, com 10 anos, e agora já um adolescente, e Abraão olhando para ele, e olhando e falando: minha alegria. E de repente Deus fala: olha, eu quero a sua alegria, eu quero aquilo que trouxe tanta alegria na sua vida, eu quero que você me entregue nas minhas mãos, que você sacrifique o seu filho Isaque. Então esse momento
Foi um momento que Abraão demonstrou a sua total obediência a Deus. Total obediência a Deus. Fico imaginando, cara, um de nós aqui que tem filho, você que tem filho aqui, os que não têm filho talvez não entendam tão bem isso. Deus fala assim, ó, vai lá e mata seu filho. Entregue ele em sacrifício. Será que nós seríamos capazes de fazer isso? Misericórdia, que Deus não peça isso da gente. Mas Abraão, naquele momento, ele foi provado, aprovado, e demonstrou total obediência a Deus. Obediência a Deus. Então ele é um exemplo de obediência para as nossas vidas. Então essa lição, ela não pode sair do nosso coração. Nós temos que procurar ser obedientes à palavra de Deus. Tudo que Deus exige, tudo que Deus cobra da gente, nós temos que ser obedientes na totalidade ao nosso Deus. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui, que eu acho que é importante também, é a entrega de Isaac. Porque não foi só Abraão que estava sacrificando ali. Isaac era um adolescente, Abraão tinha mais de 100 anos. Tinha mais de 100 anos. Se Isaac não quisesse, ele teria corrido. Nós vimos claramente que Abraão, ele falou com os servos dele, se vocês daqui em diante, vocês fiquem aqui, vai eu e Isaac só, e nós voltaremos a vocês. Abraão ordenou que eles ficassem ali embaixo, para que não houvesse nenhuma dificuldade em entender que aquilo ali não era Abraão que tinha pegado seus servos e falado assim, ó, vocês amarrem Isaac e sacrifiquem, que eu não vou fazer isso, eu só estou dando a ordem, eu não quero nem ver isso. Ele tinha que ver, tanto é que ele chegou a levantar o cutelo, uma faca bem amoladinha, lá para matar Isaac, e Deus fala, Abraão, não faça isso. Mas Isaac também poderia ter corrido, e nós vemos que Abraão põe a lenha, Isaac perguntou, cadê o cordeiro? Abraão só fala, Deus proverá. Pega Isaac, deita ele, amarra Isaac em cima ali do altar, com a lenha por baixo, e quando ele vai para matar, para depois queimá-lo como holocausto a Deus, mas Isaac se entrega. Isaac é o símbolo de Jesus Cristo que se entregou por nós também. Se deu, se entregou. Ele é um exemplo também de alguém que entregou a sua vida em função de Deus. Então eu fico pensando que a educação que Abraão e o exemplo que Abraão deu para esse menino de fé, de obediência, de fazer aquilo que Deus mandava, aquilo penetrou de tal forma no coração de Isaac, que Isaac também se entregou. Terceira lição que nós vemos aqui é a fé de Abraão. No versículo 5, a parte C, ele diz, nós tornaremos a vós. Eu vou ler o versículo inteiro, diz o seguinte, então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele estava dizendo que ele não sabia como, mas ele tinha fé que ele ia voltar com o seu filho. Olha a fé de Abraão. Ele não sabia, ele sabia que ele ia sacrificar, que ele tinha que obedecer a Deus, mas que Deus ia fazer alguma coisa. Ele já tinha tido experiências tão especiais com Deus, ele já tinha vivido coisas com Deus, que a fé dele já era suficiente para ele falar, não,
nós retornaremos. Fiquem aqui, mas nós retornaremos. É fé. Fé é simplesmente isso. Eu não estou vendo ainda acontecer, mas eu acredito pelos olhos espirituais que já é uma realidade na minha vida. Isso é fé. Fé é o que Abraão teve e demonstrou claramente para nós. Nós voltaremos. Ele não falou, eu vou voltar, fiquem aí que eu vou voltar. Fiquem aí e nós retornaremos, nós voltaremos até vós. Isso demonstra a fé de Abraão. Uma quarta lição que nós temos é a provisão de Deus. No versículo 13, diz o seguinte: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Deus proverá. Deus é o Deus da provisão. Deus fez com que do meio do nada um cordeiro estivesse agarrado num pequeno arbusto, estivesse agarrado ali. Abraão não podia nem correr, já estava velho nessa época, mas já estava o cordeiro ali. A provisão de Deus já estava ali. Deus, Ele sempre vai nos dar a provisão quando nós obedecemos a Ele. O que Deus quer da gente é apenas a obediência, é a fé na sua palavra, é acreditar, é a nossa entrega, nós entregarmos tudo nas suas mãos. Deus, Ele sempre vai fazer o melhor para a gente e sempre vai mandar a provisão. Eu queria contar um testemunho que eu ouvi contado tanto pelo pastor Jeremias Pereira, da sua forma de contar, quanto do pastor Hernando Dias Lopes, de uma forma mais polida. O pastor Jeremias já conta as coisas de uma forma mais alegre, né? E o pastor Hernando já é uma forma mais polida. Mas eles contam um fato que aconteceu em 2002, e até hoje está repercutindo entre nós. Pessoas têm testemunhado disso, de uma situação que aconteceu numa cidade de nome Itaporanga, na Paraíba. Talvez alguns de vocês já ouviram falar desse testemunho, do que aconteceu. Lá em Itaporanga, existia um pastor da Assembleia de Deus, e ele tinha um programa no rádio, e esse programa no rádio atingia cerca de 40 mil pessoas. Hoje a gente nem sabe, nem se o programa de rádio existe, mas isso aconteceu em 2002. E o que aconteceu? Ele estava com o programa 3 meses, era uma igrejazinha do interior, de Itaporanga, que lutava com muitas dificuldades, mas que queria pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eles tinham esse programa, e já tinha 3 meses de atraso, e a rádio falou, no 4º mês vai ser cortado o programa. E o pastor ficou muito triste, porque estava atingindo muitas pessoas através do Evangelho, a palavra estava sendo pregada, e ele chegou até o templo e falou com os irmãos: irmãos, seguinte, nós temos lá R$50 por mês, 2002, R$50 por mês, nós já estamos atrasados 3 meses, e nós temos que levantar uma oferta sacrificial aqui, para o programa não se encerrar. E foi levantada uma oferta especial, mas as pessoas muito pobres, tinham os melhores salários, eram algumas professoras que viviam com dificuldade, ali no sertão, poucas professoras, os outros eram meeiros,
pessoas que lidavam na terra e plantavam na terra de outras pessoas. E levantou uma oferta, levantou-se R$16. Pensa bem, não dava nem para pagar um mês. Então, esse pastor fez um apelo: vocês orem, peçam a Deus, para que Deus levante, senão vai interromper o nosso programa no rádio. E saiu dali um casal. O casal, o nome deles é Lourdes e Tota, seu Tota e Dona Lourdes. Por incrível que pareça, a gente pode falar o nome deles, que a mulher que derramou o vaso de alabastro, quebrou um perfume precioso para Jesus, nem o nome dela nós ficamos sabendo, mas está escrito até hoje o que ela fez. E o testemunho desse Dona Lourdes, seu Tota, nós estamos já em 2019, o testemunho dele está sendo contado até hoje, inclusive eu estou contando aqui para vocês nessa noite. E a Dona Lourdes, caminhando para casa com o seu Tota, ela diz o seguinte: nós temos que dar uma oferta. Ele falou: mas dar oferta de quê? Nós estamos passando dificuldade. E ela falou assim: olha, já sei, nós temos várias galinhas e só temos um galo. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos dar o melhor que nós temos, que é o galo. Vamos dar o galo. Ele falou: então tudo bem. Pegaram o galo, levaram até na casa do pastor, entregaram o pastor, bateram a porta, e olha, nós trouxemos o que nós tínhamos de melhor, que é o galo. O pastor deu aquele sorrisinho amarelo, falou: o que eu vou resolver com o galo? Fazer uma rifa do galo? Não tem jeito, não vou fazer uma rifa. Então vender o galo é dar uma ninharia. E ele pensou aquilo, mas aí ele contou o testemunho daquela mulher, do sacrifício. Ela pegou o que eles tinham de melhor, daquela mulher e daquele homem, o que eles tinham de melhor, que era o galo, para um outro pastor, de uma igreja batista. Esse pastor contou para o pastor Jeremias, que tinha pregado numa convenção, esse testemunho: a mulher levou um galo, até um tom assim, né? Puxa vida, que sacrifício, que coisa. Pastor Jeremias fez um apelo na sua igreja e contou o testemunho. E aí levantou uma oferta para pagar o programa de rádio por um ano. E mandou o dinheiro para lá. Durante um ano, o pastor estava garantido. Ele telefonou para o pastor e mandou o dinheiro de um ano para pagar o programa de rádio. Estava resolvido. Só que, o que aconteceu? O pastor Jeremias foi pregar no Canadá. Chegou lá, ele contou o testemunho dessa mulher que levou o seu melhor, que era o seu galo, e desse homem que levaram o seu melhor, o que eles tinham de melhor, e entregaram. Chegou lá, aquela igreja no Canadá falou: olha, nós queremos fazer alguma coisa por esse casal, o que eles precisam? E aí fala que eles precisavam de um fogão e uma geladeira a gás, porque nem eletricidade tinha. Era uma casinha que eles moravam na terra dos outros, uma casinha de madeira com barro batido, sem luz, e precisava de uma geladeira, que era um sonho dela ter uma geladeira a gás. E eles mandaram essa geladeira a gás. O pastor Jeremias foi pregar nos Estados Unidos, e alguém lá ficou sabendo, e falou: olha, eu quero dar uma casa para eles. Mas ele ficou sabendo depois que a terra não era deles. Construiu uma casa para eles numa terra que não era deles. Então levantou-se um grupo de pessoas e comprou o terreno onde eles eram meeiros. Eles plantavam, ficava metade com eles e metade para o dono da terra. Então aquele sítio, o pessoal comprou e deu para o seu Tota e Dona Lourdes. Esse homem que queria dar uma casa ficou sabendo que agora o terreno já era deles, construiu uma casinha toda arrumada para eles e botou todos os móveis que faltavam para eles, sofá, mesa, tudo para eles. Por que eu estou contando isso? Porque
eu achei tão interessante. Aquela mulher e aquele homem, eles deram o que eles tinham de melhor. Será que nós temos dado o que nós temos de melhor para Deus? O melhor da nossa idade, o melhor da nossa saúde, o melhor do nosso dinheiro, o melhor dos nossos dons e talentos que nós temos. Nós temos entregado para Deus o melhor. Esse casal, através dessa oferta sacrificial, porque foi uma oferta sacrificial, eles puderam conhecer o Deus proverá, o Deus que dá provisão, o Deus que prospera, o Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. Às vezes nós queremos o melhor de Deus, mas nós não damos o melhor. Abraão foi conhecido como pai da fé, como amigo de Deus, se tornou um homem próspero, o pai da nação de Israel, porque ele deu o seu melhor. Ele deu o seu melhor. E eu duvido, como eu ouvi essa história do galo, desse casal, que entregou o seu melhor, eu duvido que essa história não vai martelar na sua cabeça. Você pode até não fazer o melhor, mas vai martelar na sua cabeça, como martelou na minha cabeça. E que a gente possa fazer, porque os Abraãos continuam por aí, dando o seu melhor para Deus. Seu Tota, Dona Lourdes, tantas outras pessoas, como aquela mulher do vaso de alabastro que derramou o perfume caríssimo sobre Jesus, deu seu melhor, seu melhor. Então, nós temos que decidir na nossa vida, nós queremos dar o melhor para Deus, o nosso melhor para Deus, ou não. E eu vejo assim, como uma quinta e última lição que eu queria trazer para vocês, que quando nós somos obedientes, nós abençoamos outras pessoas. Dona Lourdes e seu Tota foram abençoados? Foram abençoados. Mas eles abençoaram tantas pessoas. Abençoaram tantas pessoas daquela igreja onde eles pertenciam. Abençoaram tantas pessoas que ouviram a mensagem de Deus através daquele programa de rádio que não foi fechado, não acabou. Abençoaram tantas pessoas que a sua história foi contada lá no Canadá, foi contada nos Estados Unidos, na 8ª Presbiteriana, na 1ª Presbiteriana de Vitória, está sendo contada aqui nesta noite, e eu tenho certeza que o seu coração está sendo abençoado pela história de mais esse Abraão, chamado seu Tota e Dona Lourdes, que deram e entregaram o seu melhor para Deus, e assim vão abençoando. Nós achamos que quando nós entregamos o melhor para Deus, nós perdemos, mas quando nós entregamos o melhor para Deus, nós ganhamos, e nós abençoamos outras pessoas. Deus quer o melhor de você, melhor que você pode dar. Entregue o seu melhor para Jesus, entregue o seu melhor para esse Deus maravilhoso. Pense sobre isso,
E eu queria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos nesse momento. Eu queria que você pensasse sobre isso. Como é que tem sido a sua história? Nós lemos essa história de Abraão, tão linda. Nós gostamos de falar sobre ela. Mas nós não pensamos no que foi aquilo ali para Abraão naquele momento. Como foi difícil para Abraão. E como é difícil para a gente também, eu sei disso, entregar o nosso melhor. Porque nós às vezes achamos, poxa, eu vou entregar o meu melhor. Mas vale a pena entregar o nosso melhor para Deus. Porque Deus é o Deus que proverá todas as coisas. Deus é o Deus que transforma as situações. Deus é o Deus que faz com que a história da nossa vida seja contada, para que outros sejam abençoados. E eu queria orar com você. Se Deus falou no seu coração, e você quer nessa noite falar com Ele: Senhor, eu quero entregar o meu melhor. Pense, o que é o seu melhor? O melhor da gente às vezes é a profissão, melhor é um filho, melhor é a esposa, melhor é os talentos, o talento que Deus mesmo nos deu. E eu queria orar com você nessa noite. Você que entendeu essa mensagem e quer falar com Deus nessa noite: eu quero te entregar o meu melhor. Eu queria convidar você a ficar em pé, você que quer fazer isso nessa noite, em nome de Jesus, e falar: Senhor, eu quero fazer como Abraão, eu quero fazer como a dona Lourdes e o seu Tota, eu quero fazer como aquela mulher do vaso de alabastro. Eu quero entregar o meu melhor. Nós vamos orar. Queria você que ficou em pé, coloque a mão no seu coração e fale com Deus: Deus, estou fazendo isso, mas não é de brincadeira, é de verdade. Eu quero entregar o meu melhor. Deus tem nos dado tantas coisas, tantos talentos, tantas coisas boas nessa vida. E ninguém que entrega o melhor para Deus sai perdendo. Ninguém. Ninguém. Deus proverá para você o melhor. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor deixou essas histórias bíblicas tão importantes, que faz com que a gente pense na nossa história, na nossa vida, como estamos levando a nossa vida. Ó Deus, e nos leva a meditar o que Abraão fez, o que Isaac fez. Quantas lições preciosas esses homens de Deus nos deixaram. Mas, Senhor, essas lições que eles deixaram, elas continuam sendo deixadas por muitas pessoas. Como nós ouvimos a história desse casal, Senhor, que pegou o seu melhor e entregou. E ao entregar aquilo, Senhor, trouxe uma repercussão tão grande na nossa vida, na nossa história. Em nome de Jesus, Senhor, está aqui teu povo, pessoas que estão dizendo para o Senhor: eu quero te entregar o meu melhor, eu quero fazer o melhor para o Senhor, eu quero deixar o meu egoísmo, eu quero deixar as minhas coisas, Senhor, para fazer as tuas coisas, fazer o melhor para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, que não seja, Senhor, apenas um momento de emoção, mas que a nossa razão, na nossa razão, possamos pensar de verdade
ó Deus, essa atitude que estamos tomando nessa noite, de entregar ao Senhor o nosso melhor. Abençoa-nos. Eu sei que o Senhor vai trazer a provisão. O Senhor é o Deus, Deus proverá, o Deus que sempre no momento certo aparece e coloca, Senhor, tudo no lugar certo. Portanto, abençoa a vida do teu povo, abençoa-nos, ó Pai, faz da nossa vida e da nossa história uma história que abençoe outras vidas, ó Pai. Eu te agradeço por isso e tenho certeza, ó Deus, que haverá mudanças nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.